Glória a Deus. Bom dia, amados. Sejam todos bem-vindos à oração do dia. Que Deus nos abençoe poderosamente nesta manhã. Que este dia seja ricamente abençoado. Sua vida, sua casa, sua família seja sustentada pela destra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Esse é o desejo do meu coração. Então eu creio que Deus tem nos sustentado a cada dia. E nesta manhã, Deus colocou ao meu coração. Estava de madrugada, não estava conseguindo dormir. Comecei a meditar um pouco num texto que Deus falou ao meu coração. Na verdade, uma ministração que eu já preguei na igreja, as 3 fases da vida do crente ou do cristão, representado pelas 3 túnicas de José, da história, da fase da vida de José. E no decorrer desta mensagem, ou seja, dessa ministração, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a primeira túnica, porque é um texto muito longo, é uma pregação muito longa, e esse canal, o intuito desse canal é oração. Então eu quero apenas enfatizar as fases da história da vida de José, para que possamos identificar a nossa vida também, as fases que nós enfrentamos ou passamos, para que também possamos chegar no ponto que Deus nos quer que cheguemos. Assim como Deus determinou para José, para que ele chegasse numa posição, Deus também nos posicionou para algo grandioso nesta vida. Você não está aqui por acaso. Porém, tem fases que nós enfrentamos. Então, nessas fases, nós precisamos da graça e do favor de Deus. E vivermos em santidade, em comunhão com a palavra de Deus. Por isso, querido, eu quero falar um pouquinho hoje, antes de orarmos, a respeito da primeira fase da vida de José, representando aqui pela primeira túnica que José recebe. José, filho amado de Jacó, que nome foi mudado para Israel. Então, como era um filho da velhice, filho da mulher que ele amava, que ele tinha muitos filhos, ele tinha 12 filhos, 11 filhos na verdade ali. José, o seu filho amado, recebe então ali uma túnica. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 37, eu não vou ler todo o texto porque é muito longo, como eu disse, é uma pregação de 40 minutos, 1 hora. No versículo 3 ele fala assim: fez-lhe uma túnica tolar de mangas compridas. No versículo 4 ele diz assim: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram ainda mais. Queridos, quando nós vemos esse texto, você começa a decorrer desse texto, ao estudar, você vê a história da vida de José. O menino correto, o menino justo, tinha ali seus 17 anos, chegando aos 17 anos, seus irmãos só aprontavam, só faziam aquilo que é errado, e José era ensinado, era acompanhado pelo seu pai, instruído pelo seu pai, obedecia a palavra de Deus. Então ele recebe essa túnica diferente, e causou inveja dos seus irmãos, porque via que tinha algo especial, o pai o amava mais. Queridos, toda vez que um filho de Deus, um homem, uma mulher, ele entrega a vida para Jesus, ele se converte. Então ele vem para a igreja, ou ele chega na sua casa todo feliz, porque ele recebeu a marca, como diz Efésios, como diz em Coríntios. Tem vários textos que falam do selo, do penhor, da marca. Então, esta nova veste, ou essa nova aparência de um novo ser humano, de um novo homem, de uma nova mulher, ainda que no mundo físico não se vê tanto, porém dá para se ver, porque as pessoas, eu já tive essa experiência, a pessoa fala: nossa, o que você tem de diferente? Eu gosto de falar com você porque você transmite uma paz. Nossa, você é diferente. O que você tem? Pessoas já perguntaram, já falaram isso para mim. É a presença de Deus. Então, quando a pessoa se converte, ela é lavada, é remida pelo sangue de Jesus. Ela é transformada.
ainda como eu disse, no mundo espiritual muitas vezes não veem, porque já dá para perceber uma mudança, a postura, a maneira de falar, porque a pessoa recebe a presença de Deus quando ela entrega a vida dela para Jesus. Então há um renovo no seu espírito, que é transmitido no seu físico, na sua aparência, aquela fisionomia maligna de possessão, de opressão, vai embora. Vem a presença de Cristo nela, então ela é mudada, ela é transformada. Então as pessoas ao olharem, vê que há algo diferente. No mundo espiritual ela começa a ser odiada, porque existe algo especial nela. Uma nova veste existe nela, uma nova aparência está nela, porque ela foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então o diabo tem inveja, o diabo te odeia, o diabo quer matar, quer roubar, quer destruir, como diz João 10:10. Então aqui nesse texto, os irmãos representando ali o inimigo, a inveja, o ódio, tentaram matá-lo por causa da inveja. E todas as vezes que nós nos convertemos, todas as vezes que um crente, um homem, uma mulher se converte, ele recebe então uma nova veste, sem pecado, sem marca, sem culpa, porque o pecado dele já foi lançado no mar do esquecimento. Então é uma nova veste que ele tem, que ele pode desfilar aonde quer que ele esteja, ainda que as pessoas olhem e não vejam essas novas vestes, mas no mundo espiritual ela é vista. E as pessoas começam a odiá-lo, ou então o inimigo começa a odiá-lo de tal maneira que tenta arrancar essa veste do crente novo. Ou seja, esta aparência de crente, de nova criatura, como diz a palavra de Deus. E aqui no verso 31 do capítulo 37 diz assim: então tomaram a túnica de José e mataram um bode, e molharam no sangue e enviaram a túnica, tolar de mangas compridas, que fizeram-na levar a seu pai, e disseram: achamos isto, vê a túnica de seu filho. E reconhecendo ele, disse: é a túnica do meu filho. Ou seja, disseram que José tinha sido morto por um animal selvagem. Mas na verdade, o texto é longo, como eu disse, você conhece o texto, você pode confirmar. Aqui, no decorrer dessa história, eles prenderam com intenção de matá-lo. E seu irmão Rubens disse: não vamos matá-lo. Jogaram numa cisterna, porque existia uma promessa de Deus ali. Então o projeto do diabo era matar, mas Deus não permitiu, porque Deus tinha um plano na vida dele. Da mesma forma, nas nossas vidas, o diabo tem planos de nos matar, mas Deus tem um plano de vida, e vida é abundância sobre as nossas vidas. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, ainda que há transformações, há mudança, há ataques, há contrariedade na nossa vida, o plano de Deus continua sobre as nossas vidas. Vai depender da nossa postura diante dessas circunstâncias. Então José foi preso, vendido como escravo, mas a túnica, aquela aparência de crente, foi arrancada de José. E muitas vezes, queridos, o diabo se levanta contra nossas vidas, contra a vida do novo crente, para arrancar essa túnica, arrancar esta fase, arrancar esta presença de filho de Deus, mas não consegue. Aqui no livro de Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, eu apenas não vou entristecer o Espírito Santo, eu vou andar em santidade, ainda que as circunstâncias possam me prender, possam me amarrar, possam me tentar barrar, fazer de tudo, porém, eu não vou deixar de ser o escolhido de Deus, o servo de Deus, o filho de Deus, porque eu tenho uma marca de Cristo. O mundo espiritual, quando olha e me vê o sangue de Jesus, do qual fui lavado e remido, fui perdoado, fui limpo. Então, o mundo pode nos odiar, o inferno pode nos odiar, mas Deus nos ama, Deus te ama. Então essa primeira fase é a fase que o diabo quer roubar esse chamado, essa escolha, essa separação da qual Deus tem feito a cada um de nós. E eu quero parar por aqui
eu quero orar pela tua vida. Essa é a primeira fase, é a primeira túnica. Então, quando você chega à igreja, chega à sua casa, chega no ambiente do trabalho, com uma nova veste. Agora você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Você é uma nova criatura. O mundo espiritual te odeia. As pessoas são usadas pelo inimigo, também vão te odiar. Mas lembre-se, você tem a marca de Cristo. Lembre-se, ainda que tirem a sua túnica, você vai receber uma outra, uma nova túnica, da qual nós vamos falar amanhã. É a segunda fase do crente, a segunda túnica. Amém? Eu quero orar pela tua vida neste momento. Não esqueça da sua curtida, do seu like e também do compartilhamento. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que também elas possam olhar as fases que ela está vivendo, descobrir qual fase que ela está vivendo neste momento, e que ela possa estar firme na presença do Senhor, para que ela possa receber a posição da qual Deus preparou para ela e para você também. Amém? Então, você que é novo também, ainda não é inscrito no canal, te inscreve. Eu quero orar pela tua vida, eu quero interceder. Eu estou aqui todas as manhãs, orando e intercedendo. E eu quero clamar pela sua vida também, pelo seu dia, pela sua casa, pela sua família, para que a mão do Senhor esteja sobre ti. Como eu sempre falo, eu não estou aqui pregando uma religião, mas sim o amor de Cristo, aquele que foi na cruz do Calvário e pagou o preço, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Então te inscreve e vamos caminhar junto, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, diante da tua bendita e poderosa palavra, neste momento eu apresento a minha vida, a vida dos meus filhos, da minha esposa, da minha netinha. Senhor, toda a minha família, tudo aquilo que o Senhor confiou a mim, eu glorifico o teu nome, consagro e entrego diante do teu altar. Da mesma forma, Pai, eu apresento cada filho, cada filha do Senhor que está aqui junto comigo em oração. Eu glorifico o teu nome, Pai, pelos milagres que o Senhor já tem feito sobre essas vidas. Pai, resposta que o Senhor tem manifestado sobre cada pedido de oração. Eu tenho uma gratidão muito grande no meu coração por cada um, Pai, porque o Senhor tem alcançado cada lar aqui representado. E a minha oração nesta manhã, Pai, que o milagre que cada um precisa, que a resposta que cada um precisa, possam se achegar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu coração no dia de hoje, para que teu nome seja glorificado, engrandecido e exaltado, mais uma vez. Por isso, Pai, visita agora cada filho, visita agora cada filha, visita agora, Pai, esta casa, este ambiente que o teu filho, Pai, convive, seja um ambiente de trabalho, na sua empresa, no seu emprego, seja nas suas correrias, no seu dia a dia, independente da fase que ele está vivendo. Assim, Pai, como inimigo, ele odiou a José, colocou seus irmãos, sua família contra, porque eles queriam tirar a posição de José. Pai, mas ninguém tira a posição que o Senhor nos colocou, porque é o Senhor que nos escolheu. É o Senhor que nos separou para fazermos uma diferença nesta geração, uma diferença nesta terra, independente da posição que nós estamos ocupando no dia de hoje, seja na família, seja no trabalho, seja no ambiente, Pai, que estamos vivendo. É o Senhor que nos separou, que nos escolheu para nos colocar na posição que o Senhor nos deseja, de fazer algo diferente para mudar a história, não somente das nossas vidas, mas também de todos aqueles que estão à nossa volta. Por isso, Pai querido, em nome de Jesus, fortalece cada filho, cada filha que ora nesta manhã, no dia de hoje. Dá ânimo, dá vigor. Assim como José estava se sentindo mal, diante de tantas promessas, de tantos sonhos que o Senhor tem dado a ele. Da mesma forma, Pai, o Senhor nos deu sonhos, nos deu projeto, e muitas vezes o inimigo quer nos roubar todos os sonhos, todos os projetos que o Senhor tem colocado no nosso coração. Mas a promessa do Senhor continua de pé sobre cada um de nós, Pai. E a promessa do Senhor vai se concretizar se ficarmos firmes na Tua presença. Por isso, Pai querido, em nome de Jesus, fortalece cada filho, cada filha que está aqui nesta oração, neste momento, para que eles possam avançar, Pai, independente da túnica, independente do momento, independente, Pai, da posição que eles estão ocupando, eles vão chegar na posição da qual o Senhor preparou para cada um deles. Eu profetizo e declaro esta palavra pelo nome de Jesus Cristo. Senhor, vai à nossa frente no dia de hoje, nos guardando, nos sustentando, nos protegendo,
alinhando os nossos caminhos, abrindo portas aonde não tem, tirando todo tipo de abrolho, de tranqueira, de confusão, de contendas que possa surgir no nosso caminho. Quebra todo laço, toda armadilha, Pai, contra as nossas vidas e nos livra de toda a aparência do mal e nos conceda um dia de paz, de prosperidade na tua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E você declara amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais este dia, por mais esta oração. E não esqueça de compartilhar e crer que são fases que nós passamos. Mas Deus, ele fez promessa para José. Deu sonhos para José de algo sobrenatural, algo que eles não compreendiam no começo. Foram só entender no final. Então o projeto, o sonho que Deus te deu, você vai compreender se você ficar firme na presença de Deus. Você vai alcançar o projeto, o plano que Deus tem a seu respeito. Planos de paz e não de mal. Que Deus te abençoe poderosamente neste dia, em nome de Jesus Cristo.